Somos um povo privilegiado. Somos privilegiados. E se não agradecermos por isto, é porque já estamos desgraçadamente cegos e ingratos. O Senhor ter nos chamado para esta vereda deliciosa. O Senhor tem nos chamado, está nos chamando e quer que a gente ande nesse caminho central, sua presença e a sua voz, central de delícias, assunto máximo. Não seremos como Cristo, a menos que lhe reservemos um tempo maior. Começa esse capítulo 8, que é todo ele de ajudas práticas, começa com essa declaração assombrosa. Não seremos, repita comigo, não seremos como Cristo, a menos que lhe reservemos um tempo maior. Eu não tenho tempo, dizem alguns, muitos dizem eu não tenho tempo. Vocês acreditam nisso? Mentira, porque a prática deste caminho delicioso, este assunto, esta verdade pode ser praticada conforme vocês leram, no trabalho, em casa, na escola, na universidade, andando, dormindo, acordando. É uma graça interior. O Rei mora dentro de nós e deve ser buscado dentro de nós. Só temos que conhecer aqui as veredas, temos que termos uma vida disciplinada, uma mente disciplinada, emoções disciplinadas, em nome de Jesus. Na realidade, não teremos êxito nesse sentido, no sentido de praticar a presença. Só estou fazendo aqui um resumo dos pontos que eu considerei mais tocantes para mim. Esse primeiro, de buscar mais tempo para ser como Cristo. Irmão, ser como Cristo é a necessidade desesperada da igreja. Você, meu irmão, minha irmã, acha que já está tão lindo que não precisa mais se parecer com Cristo? Alô? Homens e mulheres, todos nós carecemos, precisamos ser como Cristo, mais parecidos com Cristo. À medida que nos aproximamos de Cristo, que é a beleza que nos embeleza, as nossas feiuras de caráter, de personalidade, de linguagem, emoções feias vão saindo, pensamentos feios vão saindo, atitudes vão saindo. Na doce presença de Cristo, eu sou dulcificado, minhas amarguras saem e a doçura chega. Este mês glorioso de abril para maio é algo profético na história dessa igreja. Mês de maio é o mês de bênçãos e mês de provas, é mês de podas, mês de purificações. Abril é Páscoa, passar por cima. Todo mês de abril a igreja passa por cima de muitos inimigos pelo poder de Jesus ressuscitado. Eu testifico diante de Cristo e da igreja que as minhas trevas foram iluminadas pela luz da presença de Cristo. Passei por situações e provas, quando um membro entristece, todos entristecem, a não ser os indiferentes. Quando o membro sofre, todos sofrem, a não ser os indiferentes, que não sentem a dor de ninguém. Mas foi uma amargura muito grande. Mas aí eu fui praticar a presença dele. E às vezes eu dizia: Senhor, eu só vou ler aqui um pequeno texto, porque eu não estou com concentração mental grande para ler muitos textos. Eu vou ler aqui um pequeno texto. E aquele pequeno texto, o sol da justiça, Jesus iluminava aquele texto. Quero dizer para vocês que nem sempre vão ficar com os cabelos arrepiados, nem sempre gritaremos aleluias e glórias quando a presença do Senhor se manifestar. Mas uma coisa é certa: uma doce paz começa a inundar o nosso ser interior. Quando ele começa a se manifestar e nós sentimos uma doçura interior maravilhosa, é ele se revelando para nós. As amarguras foram dissipadas pela doçura da presença de Jesus.
As trevas foram dissipadas pela luz da presença de Cristo. E você só vence uma batalha exterior quando aquela batalha é vencida primeiro no seu interior. Aí você ganhou a batalha exterior. Tempo para buscar Jesus? Temos tempo. 8 mais 8 mais 8, 24 horas. A grande questão da prática da presença de Deus é que nós estamos numa geração que desperdiça um tempo. O Globo Repórter de ontem foi a respeito do uso do celular. Já tem pessoas sendo internadas em clínicas de drogados para tratar de uma mania psicopata, uma dependência psicótica de celular e de internet, dia e noite sem parar. O Senhor nos deu tempo. Temos tempo para buscar ou não temos tempo para buscar a Jesus? Levanta-te e age. Nós temos tempo para buscar o invisível, porque por que buscamos as coisas visíveis? Você busca trabalhar, comer, beber, tomar banho, escovar seus dentes. Buscamos, somos disciplinados para as tarefas materiais, físicas e alimentícias e até higiênicas. Todos aqui tomaram banho hoje? Nem todos. Pelo menos tomaram direito. Se amém de você. Está chovendo. Pastor, está chovendo. Amanhã vai ser dia das mães. Amanhã eu tomo banho. Todos somos disciplinados para as tarefas físicas, irmãos. Café, almoço, janta, trabalho, escola. O Senhor nos dê mais disciplina ainda para as nossas tarefas espirituais e para buscar o Rei na sua formosura. Fome e sede de buscá-lo em nome de Jesus. Não seremos como Cristo, a menos que lhe reservemos um tempo maior. Diga: Senhor, ajude-me a reservar um tempo maior para o Senhor. Cada um sabe qual vai ser esse tempo. Cada um sabe. Se o meu tempo vai ser diferente do seu, o seu vai ser diferente do meu. Se eu tenho o privilégio de ficar às madrugadas, nem todos têm, eu não censuro. Cada um, Deus deu um tempo, uma cronologia. Mas uma coisa sei, é tempo de buscá-lo enquanto se pode achar. Vocês querem ter êxito no sentido de buscar a presença de Deus? Resposta: tornem-se como crianças. Não teremos êxito nesse sentido a menos que nos tornemos crianças. O problema hoje, irmãos, os crentes que são crianças, não no sentido de maturidade mental, mas crianças na pureza. Mas são tão poucos os que são crianças na pureza. A prática da presença de Deus exige que tenhamos a pureza das crianças. Não se vingar, não pagar o mal com o mal, não é olho por olho. Se é para perder, vamos perder, porque em todas as nossas perdas, o Senhor vai nos fazer ganhar coisas. Como dizia o Atmani, não meçam a vida de vocês pelo vinho bebido, mas sim pelo vinho derramado, pelo vinho perdido. O Senhor transformará em ganho todas as nossas perdas. Acreditam nisso? Tudo que você perdeu, o tempo, o dinheiro, amizades, relacionamentos, Senhor. Então, as crianças são tão sinceras. Quando uma criança busca uma coisa, busca com tanta sinceridade, pede com tanta sinceridade, é impressionante. Uma das madrugadas dessa, eu não estava assim com muita condição de ficar mais e mais tempo madrugada adentro. Mas insisti e fiquei até altas horas da madrugada. Antes das 4 fui para a cama. Tomei a melatonina e às vezes ela não ajuda. Se você estiver tenso, ela não ajuda. Aí chega a minha netinha. E eu não ia me levantar, ela chegou cedo. Eu não estava conseguindo nem abrir o olho. A minha netinha chegou e disse assim:
Vovô, tá um lindo dia. Aquela frase foi a mesma coisa que colocar assim o sol na minha cara. Tá um lindo dia. E ele puxou da cama. E as energias chegaram para saborear o lindo dia. Estava um lindo dia mesmo. Quando o sol está brilhando, ela diz: está um lindo dia. E aí eu fui saborear a presença de Cristo na presença da minha netinha. Os velhacos, os crentes velhacos, são... está sendo gravado não, sabe? Os crentes que perderam a pureza, a ingenuidade de uma criança, a pureza de uma criança, vou dizer que ficaram velhacos, assim, malandros, eles não conseguem praticar a presença de Deus, ficam muito calculistas, ficam muito malandros. Não adianta malandragem com Deus, ninguém consegue praticar a presença de Deus através das barganhas, da malandragem espiritual, ou sendo um velhaco espiritualmente falando. A marca da pureza de uma criança nos conduz à prática da presença de Jesus. Nos tornemos crianças. Essa prática não é uma novidade, não é um modelo que surgiu assim. Mas eu me cansei de modelos humanos, eu me cansei de receita de bolo. Qual é a nova moda aí para fazer a igreja crescer? Eu quero as veredas eternas, veredas antigas, no hebraico significa olam, veredas eternas. São antigas não no sentido que são velhas, na verdade era para ser traduzido: buscai as veredas eternas. Veredas eternas, olam, eternas. Essa prática não é uma moda que surgiu no século 17. Sabe onde nasceu a prática da presença de Deus? No Éden. O Senhor aparecia no entardecer para falar, para se revelar para Adão. Que Ele apareça para nós cada dia. Que o pão de cada dia, que o pão da presença nos seja dado cada dia, em nome de Jesus. Este é o segredo dos maiores santos de todas as épocas. Guyon, Finney, Wesley, William Law, William Penn, Madame Guyon, Jasper Lewis, Catarina de Sena, o próprio Lawrence da Ressurreição, os apóstolos, Agostinho, Calvino, Lutero, Conde de Zinzendorf, todos os gigantes do passado e do presente. Seu segredo. Mas pastor, eu quero... Como é que eu faço para conseguir logo assim, da noite para o dia? Aí é que está o problema, irmãos. Esse é um segredo simples. Não há carbureto. Uma gravidez dura 9 meses e pronto. Tem que esperar. Você começa praticando, você tem que separar tempo, que seja meia hora, 1 hora, 2 horas. Não queira dizer: eu vou ficar 3, 4 horas todas as madrugadas. Você não vai conseguir, a não ser que já tenha uma experiência de conquista. Fique meia hora e vai aumentando o seu tempo à medida que sua experiência vai crescendo. Realmente você vai se sentir saindo de uma prisão escura, e é o início de uma nova vida. Porque é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Você sabe como é que eu me sinto de uns anos para cá? Uma paz crescente entrou na minha alma. Eu não tenho mais novidades ridículas, modas passageiras para apresentar para vocês. Não tenho. Quem quiser um pastor que traz novidades passageiras, métodos gregos, quem quiser um pastor marqueteiro, não, desisti de ser um marqueteiro barato. Quero andar nas veredas da presença do Senhor. A luz fluirá, que a presença flua, e isto é tudo.
Tudo que a igreja precisa para crescer, para ser santificada, para vencermos Satanás, está na glória da sua presença. Na presença do Senhor há plenitude de vida, plenitude de abundâncias, delícias perpétuas à destra da presença do Senhor. Então, uma paz maravilhosa e crescente. Quando eu vejo colegas que estão atrás de métodos humanos, não me sinto superior, não posso me sentir superior, mas me sinto em paz e fico com pena. Meu Deus, quantas pessoas estão trocando o principal, o eterno, por coisas que não são eternas, métodos humanos. A igreja de Jesus tem que dizer aquilo que a nossa irmã Heidi Becker disse: eu não tenho um plano A, eu não tenho um plano B, eu só tenho um plano A. Ou a sua presença aparece, ou então nada podemos fazer. E ela resolveu esperar a presença dele. Quantos aqui pedem a cada culto para que a presença do Senhor se manifeste? Alô? Alô? Quantos aqui, equipe de intercessão, pelo amor de Deus? O pedido máximo da intercessão é: flua, Senhor, sua presença e voz em cada culto, em cada vida, em cada família, em cada homem, em cada mulher. Se a presença de Deus não fluir nesta aula, é melhor que não aconteça a aula. Que a presença flua amanhã de manhã, amanhã de noite. Este é o meu pedido contínuo, máximo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O pedido de Davi, único que ele pedia e buscava, era qual? Que eu possa morar na casa do Senhor, na presença do Senhor, para aprender no seu tempo. Amém. Como praticar? No seu falar, traga Cristo para o seu falar, para o seu pensar, para o seu comer. Nossa mente é sempre barulhenta, preocupada com mil coisas. Como fazer? Que oração simples e maravilhosa que ele nos ensina aqui na página 5:8. Renova a minha mente com a tua presença. Põe a mão assim na sua presença, na sua mente, e diga: renova a minha mente com a tua presença. Renova a minha mente com a tua presença. Se a nossa mente não for renovada com a presença de Deus, ela será semelhante a um cavalo selvagem, disparado, sempre correndo, mil pensamentos rápidos, furiosos. Por que buscá-lo? Porque a maior alegria da vida está na presença dele. O privilégio mais precioso é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Como somos tolos ao perdermos a maior alegria da vida, vendo que ela pode ser alcançada enquanto caminhamos sozinhos. A maior alegria da vida está sendo perdida quando se perde a prática da presença de Deus. Mas como disse Paulo, a descoberta mais maravilhosa de todas, qual é? Digam todos: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O que você faz com Cristo que vive em você? Conversa com Ele, expõe sua alma para Ele, fala tudo para Ele. Tudo, eu falei tudo. Ou fica fazendo rezas religiosas. Senhor, tu sabes, maravilhoso, altíssimo Cristo. Fale com Cristo sem presepadas. Fale com Cristo sem formalidades religiosas. Quando você estiver sujo, diga: Senhor, eu estou sujo. Me contaminei com sentimentos errados. Me contaminei com alguma raiva, contrariedade. Senhor, me sujei com algum rancor. Fale tudo para Ele, porque Ele é seu amigo íntimo e merece a sua confiança. Amém, crentes? Cansei de religiosidade. A descoberta mais maravilhosa de todas é: Cristo vive em mim. Pronto. Você só tem que mergulhar para dentro, buscá-lo dentro
é que nós pensamos que Ele está mais presente lá no trono do universo do que dentro. Ele é tão real dentro quanto no trono do universo. Vocês acreditam nisso? Gostei dessa frase da página 59. Normalmente você não sentirá uma emoção profunda. Nem sempre vamos sentir uma emoção profunda. Os cabelos arrepiados, né? Mas sempre terá uma paz que excede todo entendimento. Este é o fim de um dia perfeito. As pessoas, quando vão buscar o Senhor, normalmente ficam esperando alguma emoção profunda, um fogo na cabeça, alguma coisa, eu tenho que sentir alguma coisa, gritar alguma coisa. Nem sempre. Quando Deus apareceu para Elias, estava no terremoto. Houve um terremoto que foi manifestação do poder de Deus. Brum, barulhos, terremoto sempre é potente. Eu não estava no terremoto. Um vento poderoso, a maioria dos crentes ia fazer um barulho miserável. Vocês já pensaram um vento poderoso entrando aqui? Vocês iam derrubar essas cadeiras, iam me derrubar aqui na frente, a máquina ia voar longe. O vento, aleluia, o vento poderoso é Deus, é Deus. Deus não estava no vento, não estava no terremoto. Depois veio uma brisa suave e mansa, e uma voz falou mansamente, e ali estava a presença de Deus. Na maioria das vezes o Senhor fala para nós com voz mansa e suave, e desprezamos. Quem está falando aí? Fale mais alto, grite, eu quero raios e trovões. Se eu estou falando contigo suavemente dentro de você, e você insiste em fechar os seus ouvidos, a teimosia de uma mula, não faça. Quantas e quantas vezes Deus diz para nós: não faça, saia desse caminho. Mas Ele fala tão mansamente que nós, por causa da nossa durez, estupidez e tolice, não ouvimos. Fazemos o contrário daquilo que a voz mansa e suave falou, e o que acontece? Quebramos a cara. Podemos praticar a presença de Deus em todas as atividades. Os estudantes, mulheres enquanto cozinham, lavam a louça, limpam a casa, costuram e cuidam dos filhos. Esta é uma presença, essa é a prática de uma interioridade. Quantas mulheres iam para o círculo de oração, deixavam a casa suja, podre, sem comida, marido incrédulo, ia chegar na hora, cadê a mulher? Está na igreja. Cadê o almoço? Não tem. A casa podre, os filhos à toa, cadê ela? Diz que foi orar. E o marido diz: o que tem para comer? Nada. E a mulher está na igreja: olha, eu sou espiritual, tenho que orar. Uma mulher espiritual ora e sabe orar com tanta santidade diante do fogão quanto no altar do templo. Sim ou não? Porque uma mulher espiritual, tudo que faz, o faz para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo podemos fazer para a glória de Deus. Meu Deus, temos alguns preços para pagar. A página final vai dizendo isso. Achei maravilhoso os preços citados por ele, que temos que pagar. Um desses preços, o primeiro preço a ser pago é a força de vontade. Uma força de vontade alimentada pela graça, não uma força de vontade na força da lei. Força de vontade: Senhor, eu rendo a Ti a minha vontade, santifique a minha vontade, uno a minha vontade à Tua vontade. Senhor, diga assim: Senhor, abençoe minha vontade para Te buscar. Segundo preço dessa prática da presença é a perseverança.
resultados insatisfatórios no início não justificam o nosso desânimo. Todos passam por esta experiência por muito tempo. A cada semana, a cada situação fica melhor e exige menos esforço. Perseverança. Diga: o Senhor abençoe minha perseverança. Vive em mim a tua perseverança. Palavra fantástica essa perseverança, Deus. Perseverança na prática da presença. Não conseguiu hoje, persevere. Amanhã, depois, na semana. Isto é uma escada. Terceiro preço que temos que pagar. Diga: é o preço da entrega perfeita. Preço da entrega perfeita. Perdemos a presença de Cristo no momento em que nossa vontade rebela-se. Se tentarmos manter ainda que uma área distante de nossa vida, aos cuidados do nosso próprio eu ou do mal, e não permitirmos que o Senhor dirija-nos por completo, este pequeno verme estragará todo fruto. Devemos ser totalmente sinceros. Sabe o que quer dizer entrega perfeita? Rendição absoluta da nossa vontade para Ele. Rendição absoluta. Esse é o preço que temos. Eu não consegui, nem estou conseguindo praticar a presença de Deus. Você está pagando este preço básico? Se o Senhor diz, Ele nos habilita a pagarmos esse preço. Ele mesmo nos habilita a pagarmos esse preço. Ele não vai pedir de nós algo que Ele não nos ajude a realizar. E o quarto preço a ser pago para praticarmos a presença é sempre fazer parte de um grupo. Precisamos, repitam comigo, precisamos do estímulo dos irmãos que buscam aquilo que buscamos, a presença de Cristo. Sozinhos, não nascemos sozinhos, não vamos morrer sozinhos, e não seremos arrebatados sozinhos. Somos um corpo, amém, crentes? Somos um corpo. Esse é o preço que temos que pagar. O que é que vamos ganhar com isso? O infinito. Não há perdedores, exceto para aqueles que desistem. Que coisa pavorosa é ver crentes que desistem. Talvez a minha maior dor, minha maior angústia como pastor, é quando eu contemplo um crente, um tolo ou uma tola, que desiste de um chamado tão sublime como o chamado que Deus deu para essa humilde igreja. Uma igreja que seja portadora da glória da presença manifesta. Se ainda essa presença não está sendo manifestada como deve, será, mas será, diga será manifesta pela graça de Jesus. Toda a carne o verá, e a glória do Senhor se manifestará. Tudo no início é difícil. Que vamos ganhar com isso? Amizade íntima com Jesus, nosso amigo invisível. Que vamos ganhar com isso? Pureza de pensamento e uma deliciosa experiência com Ele. Ganhamos a pureza de pensamento, pois quando mantemos a presença de Cristo, nossa mente fica pura o tempo todo, como um rio que desce de uma montanha. Aleluia. Alô, crentes? A mente de alguns crentes é semelhante a uma lixeira podre e imunda. É pensando mal, é desejando mal, é pensando os pensamentos do mundo, são pensamentos impúdicos, pensamentos podres, pensamentos imorais. Ganhamos pureza de pensamento quando mantemos a presença de Cristo. Nossa mente fica pura o tempo todo, como o rio que desce de uma montanha. Vocês querem isso para a vida de vocês? Torna-se fácil falar de Cristo aos outros, porque nossa mente está repleta de sua presença. Quando a nossa mente estiver repleta da presença de Cristo, vai ser fácil falar de Cristo para os outros com beleza, com sabedoria, porque falar de Cristo para os outros sem beleza, sem unção, sem sabedoria, é melhor ficar calado.
Ah, eu estou falando de Cristo para todo mundo. Como é que você está falando de Cristo para todo mundo? Manifestando Cristo. Não é só falar de Cristo, é manifestar o caráter de Cristo, é manifestar as virtudes de Cristo. Há dias atrás alguém chegou para mim e disse assim: eu vi alguém aqui da igreja evangelizando. Essa pessoa viu alguém aqui da igreja evangelizando. Aí veio e fez queixa para mim. Estava dando uma surra no incrédulo. Só faltou xingar a mãe do incrédulo. Só faltou xingar o incrédulo de burro, de idiota. Você não conhece nada de Bíblia. Maravilhosa maneira de se falar de Cristo, irmãos. Com um porrete na mão, sem classe, sem boas maneiras, sem unção, sem paciência. Vocês se esqueceram que um dia foram incrédulos, imundos e profanos, e que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Se esquecem? Spurgeon, quando via um bêbado na rua, imundo, jogado, o cachorro lambendo vômito, sabe o que é que ele dizia? Aí estaria eu, se não fosse a graça de Deus na minha vida. É a graça de Deus que tirou você da cachaça, da prostituição, das trevas, sim ou não? Agora nós nos achamos os tais, superiores, raça ariana, espiritualmente falando. Graça plena, isto é para qualquer pessoa, não é um privilégio para uma casta seleta, é para cada pessoa. Alegria mais sensacional já experimentada. Amém. Eu quero esse caminhão de delícias, e vocês? Não quero a vida cristã religiosa. Eu cansei de teorizar. Não quero ser um teórico de Cristo. Eu quero ser um praticante de Cristo e alguém que experimenta a presença de Cristo todos os dias da minha vida. E vocês, irmãos, um dia eu fui perguntar para o Senhor se eu era religioso, o quanto tinha em mim de religiosidade, o que é uma igreja religiosa, o que são os crentes religiosos, quais são as características de um crente religioso. Oh meu Deus, cuidado com o que vocês perguntam para Deus, porque Ele é educado e responde, viu? O que é que o Senhor respondeu para mim? Quando Deus responde, tudo que Deus fala vem acompanhado de quebrantamento, obra da cruz, despojamento e corte. A palavra do Senhor é uma espada que corta. Se você não se sentiu cortado, Deus não falou para você através daquela palavra. E quando Ele falou, eu disse: ai meu Deus, estou todo cortado, rasgado, a espada rasgou. Aí eu cheguei à conclusão que aqui dentro, eu achava que essa não era uma igreja religiosa. Religiosos são os tradicionais, os católicos. Religioso é todo aquele e aquela que não tem experiência prática e pessoal com o Senhor da glória. Socorro, Jesus. Se você conhece Jesus só de ouvir falar, é religioso. Se não tem relacionamento vivo com Ele, é religioso. Mas que o Senhor nos guie nessas veredas, porque os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz, todas, sem faltar uma sequer, em nome de Jesus. Apelo para vocês, levantem a mão aceitando. Vocês estão aqui nesse treinamento só para encher linguiça, só para tomar meu sábado, mais um sábado que eu podia estar em casa lá me preparando para o domingo? Vocês já estão apaixonados pela presença de Jesus, estão arrancando os cabelos, eu falo alegoricamente falando, vocês estão dizendo: Senhor, eu preciso te conhecer milhões de vezes mais. Sara-me, Senhor, sara-me. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar, eu quero andar contigo experimentalmente. Tem que haver no nosso coração um fogo de paixão
porque senão estaremos ouvindo de forma religiosa. Que não seja uma aula teórica. Esse nosso encontro quinzenal não pode ser uma aula teórica, tem que ser um mergulho no rio de Deus. Amém, amém. O fogo de Deus queime a nossa frieza, o fogo de Deus queime as nossas iniquidades. Amém, crentes? Fogo de Deus, o fogo de amor pela presença seja aceso em cada homem e mulher dessa igreja. Aí eu só vou fazer o quê? Saltar de prazer na presença do Senhor. Igrejas que não têm o fluir da presença de Deus, manivela para dentro, manivela, haja manivela. Vai atrás daquele, né, o infeliz lá, aquela infeliz, o outro, o infeliz diz que não está mais na igreja. E o que faz para animar o infeliz? Leva para o congresso lá 3 dias. O congresso dura só 3 dias e ele vai continuar vivendo. Ele vai ter que voltar do congresso para a rotina do cotidiano. Se ele não busca em casa, se ele não pratica Jesus em casa, se ele não tem paixão por Jesus em casa, comer somente 3 dias no congresso vai ser suficiente para nutrir um desnutrido espiritual? Precisamos do pão de Jesus todos os dias. Impossível comer o pão da presença e não ficar nutrido, não ficar alegre, feliz. Vocês não têm ideia da metade das batalhas que passo, que enfrento, mas eu experimento a doce paz de Jesus quando vou tomar banho de cachoeira, mergulhar no rio de Cristo. Uma doce paz penetra, invade a minha alma. Doce paz. Encontro uma doce paz na presença de Deus. Uma doce paz. O que é um crente religioso, babilônico? É aquele que substitui a experiência da presença de Deus por letra. Não precisa ser católico ou tradicional. Basta ele apenas se contentar com conceitos teológicos. Daria para ficar um mês falando aqui dessa ajuda prática. Mas uma das coisas que mais chamou a minha atenção aqui foi a pureza de uma criança para praticar a presença de Deus. Irmãos, quantos crentes velhacos, vem para uma igreja que a gente sabe, aqui o nosso programa número 1 deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a presença de Deus. Ele é a palavra viva. Algumas pessoas fingem que aceitam, mas não aceitam. Sabe o que é que acontece? Não fica na casa do Senhor aquele que usa de engano. A luz da presença de Deus expurga tais pessoas. Procura-se crentes apaixonados pela presença do Senhor. Sua mente vai ser pura. Esse rio da presença de Deus vai lavar todo o lixo mental. Amém, crentes? Que o Espírito Santo nos guie a todos nós experimentarmos tudo que falamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.